Eu deste outro lado da vida. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli. Pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 33. Na Colina da Cruz. De todos os lugares que andamos por nosso lar, destaca-se aos nossos olhos uma grande cruz, localizada no ponto mais alto da cidade que, à exata medida que escurece o dia, mais resplandece dentro da cidade. Clarencio e André nos foram conduzindo para a Colina da Cruz, que, junto ao Bosque das Águas, é o ponto turístico mais visitado da cidade. Centenas e centenas de pessoas iam e vinham, subindo e descendo a colina que, por suas amplas escadarias, fazia-se margear por belas flores, qual se a cruz ficasse em meio a vasto jardim. Não havia nela, ao seu redor, nenhum outro símbolo religioso que pudesse identificá-la com essa ou aquela crença religiosa. Era tão somente a cruz do Senhor, numa réplica que, por encomenda da governadoria, fora concebida por Aleijadinho. O governador, então, solicitará a ele que, tanto quanto possível, procurasse retratar, em sua obra, o madeiro em que o Cristo expirara no Calvário. Descemos do veículo e nos pusemos a subir por um dos lances da escada, em que muitos homens, mulheres e crianças se movimentavam com extremada reverência. Recorda-me, falei, as escadarias do Corcovado, que, algumas vezes, quando estudante, tive a oportunidade de subir a pé. Evidentemente, aqui, as escadas naturais, esculpidas em pedra nativa, são muito mais interessantes. Trata-se, sem dúvida, de uma das maravilhas do mundo, exclamei comovido. Depois de alguns minutos de escalada, na qual, confesso, eu quase me cansei, chegamos ao topo da colina e, então, no centro da grande praça, pude melhor apreciar o cenário, com espetacular visão de toda a cidade de nosso lar. Que cidade linda! Comentei com Odilon. Quanto verde, quanta natureza! Quanto perfume no ar! Em nosso lar, comentou André conosco, as leis que defendem a natureza são rigorosíssimas. Quem danifica um arbusto é sentenciado a plantar e a cuidar de outros 20, até que eles se desenvolvam e fiquem do mesmo tamanho do arbusto danificado. Ai, como eu gostaria que essas leis vigorassem na terra, exclamei com pesar, enquanto agora me punha a fitar a cruz de cima a baixo, observando o quanto o artista de Congonhas do campo se esmerara. O lenho, igualmente esculpido em pedra, mas numa outra espécie de pedra-sabão, parecia, em suas hastes vertical e horizontal, que havia sido lavrado em madeira. Causa-me diferente impressão, disse, que a estátua do Cristo Redentor. Todas as figuras da face do Senhor no mundo são imaginárias. Contudo, a cruz é sempre retratada com a mesma realidade e, em seus talhes, nas mais diversas concepções artísticas, muito se aproxima daquela em que o Divino Mestre expirou, ponderou Clarencio. Por esse motivo, a governadoria solicitou que o artista não se preocupasse em retratar a face do Cristo, mas apenas a cruz, por símbolo de redenção humana. Com a altura de um prédio de mais de 20 andares, a cruz, como ela é simplesmente chamada, pode ser vista de qualquer ponto da cidade, permanecendo assim à semelhança de uma sentinela às portas
da consciência de todos em nosso lar. Entre mentes, notei que Odilon estava comovido e com a destra a tocar, de leve, o pé da cruz a emergir de grande pedra. Proferia silenciosa oração. Doutor, elucidou André, o senhor sabia que curas, igualmente consideradas milagrosas, aqui acontecem? Movidos pela fé em Jesus, muitas bênçãos são aqui recebidas por aqueles que as solicitam. Eu sabia sim, mas desejoso de maiores esclarecimentos, procurei demonstrar surpresa. Doutor, continuou André, a fé remove as montanhas não apenas na terra, mas em todas as dimensões em que elas possam existir. Os moradores de nosso lar, sendo ainda criaturas quase tão humanizadas quanto as criaturas encarnadas, vivenciam inúmeros problemas, tanto na saúde do corpo espiritual quanto em seu mundo psicológico. Todos nós temos alhures afeições pelas quais oramos, pedindo por elas a divina intercessão. Claro que, para orar, ninguém carece exatamente se postar diante de qualquer altar ou símbolo de natureza religiosa. Pausou por momentos e aduziu. A cruz não é um símbolo religioso, pertencente a essa ou aquela religião. A cruz transcende em seu significado material, pois foi a posição que o Cristo escolheu para morrer, deixando-a, sobretudo, como símbolo de ressurreição e vida. As suas duas hastes, que se entrecruzam, mostram que, para atingir as culminâncias da vida eterna, deve o homem abraçar todos os homens como seus irmãos. O Cristo poderia ter escolhido, por exemplo, ser supliciado de maneira diferente. Os romanos, além da cruz, possuíam inúmeros outros instrumentos de impor a morte aos sentenciados: a espada, as feras nas arenas, o óleo fervente. Tudo isso me impressiona muito, observei, notando que uma senhora cega, amparada por aquele que, por certo, lhe seria um neto ou filho, aproximava-se com dificuldade para tocar o pé da cruz. Senhor, cura-me, rogava ela, praticamente a se arrastar. Eu preciso dos meus olhos. Ah, Senhor, há quanto tempo estou na provação da cegueira. Cura-me, por piedade. Odilon, exclamei, procurando chamar a sua atenção. Pois é, doutor, disse-me ele em resposta, sem mais nada a acrescentar. Do outro lado, pude notar que um senhor, com uma criança quase desfalecida nos braços, também se aproximavam da cruz. Senhor, este aqui é meu neto, está muito doente. Os médicos de nosso lar são muito competentes, mas não o podem curar. Por caridade, Senhor. Eu jamais poderia imaginar contemplar aqui cenas semelhantes. Falei com voz entrecortada. Por que não, doutor? Inquiriu Clarencio. Por acaso não necessitaremos, deste outro lado, de continuar confiando na misericórdia divina, ou já poderemos contar apenas com os recursos da ciência que, efetivamente, ainda está muito longe de alcançar todos os benefícios que, em nome de Deus, ela possa nos proporcionar? Tem razão, concordei. Você me desculpe, Clarencio, o raciocínio de espírito que, por vezes, se esquece de que já está desencarnado. Ora, doutor, isso se deve ao fato do trabalho duplo que o senhor continua desenvolvendo, transitando com tanta frequência entre as duas esferas, gracejou o ministro.
Mas, ministro, veio Odilon em meu socorro, é muita gente na Terra que talvez não admita que os milagres prossigam existindo deste outro lado da vida. E por milagres, óbvio que estou querendo me referir às bênçãos intercessórias e não à derrogação das leis naturais. Sabemos que os milagres são movimentos da fé ao encontro mais profundo com a vontade de Deus. Sim, Odilon, concordou Clarencio. Milagre não é privilégio concedido a uns e negado a outros. Como você bem sabe, trata-se da fé, que se coloca na direção correta para a harmonização do psiquismo da criatura com a vontade do Criador. Em outras palavras, sincera disposição íntima de retomada do equilíbrio que se perdeu na harmonização das forças que geram saúde e paz para o corpo e para a alma. Enquanto falávamos, uma senhora com um casal de jovens, que eram seus filhos gêmeos, cumprimentou Clarencio. Ministro Clarencio, exclamou. É tão raro vê-lo. Estou muito feliz pela oportunidade de nosso reencontro. O senhor se recorda dos meus filhos, Ângelo e Ângela? Mas como não, Adélia? Respondeu o ministro, sorrindo. Claro que me recordo. Como vai passando o nosso estimado Josimar, seu esposo? Ele se recuperou? Está melhor? Graças ao Senhor, respondeu a senhora, com os 2 filhos já deixando a adolescência. Ele está muito bem. Chegamos a temer pela sua vida aqui conosco. Os médicos nos disseram que ele sofria de rara enfermidade no sangue, quase idêntica à leucemia. Eu fiquei sabendo, comentou Clarencio. Um dos médicos que lhe prestou assistência é nosso amigo e, de fato, comentou que não restava mais nada que a nossa medicina pudesse fazer por ele. Pois então, ministro, replicou, o Ângelo, meu filho, esteve aqui na cruz e há exatos 3 meses orou muito pelo seu pai, pedindo a intercessão divina em favor de sua saúde. Na noite daquele mesmo dia, Josimar, que, entre a vida e a morte, estava hospitalizado, viu no quarto, ao seu lado, a figura diáfana de um ser que, impondo-lhe as mãos espalmadas, durante uns 10 minutos, transmitiu a ele uma espécie de energia fluorescente que ele teve a impressão de absorver pelos poros, se lhe infiltrando nas veias. No outro dia, pela manhã, os médicos, ao examiná-lo, já começaram a constatar a melhora. Josimar sentia fome e pediu que lhe dessem algo para comer. Foi uma bênção, ministro. Sem dúvida, concordou Clarencio, olhando significativamente para mim e Odilon. Josimar ainda deve ter muito para fazer neste nosso planeta de vida, Adélia. Quem, um dia, numa festa de casamento, transformou a água em vinho, pode transformar o desalento em esperança e devolver a saúde àquele que se encontra prestes a sucumbir. Se não tivéssemos, minha filha, oportunidade para viver à mercê da infinita misericórdia do Pai, apenas e tão somente crendo nos limitados recursos humanos, quão miseráveis seríamos.